Hoje eu quero contar para vocês tudo o que eu como em um dia, em 24 horas, sem dietas restritivas, para manter os meus 70 quilos aos 43 anos. Vamos lá? Então, em 2022, eu engordei muito, porque eu fiquei grávida do meu segundo filho. E assim que eu tive ele, eu achei, vou amamentar, né? Vai ser tudo igual do meu primeiro, quando eu tinha 30 anos, 9 anos antes. E eu pensei que ia ser igual, mas não foi, infelizmente. Então, eu amamentei exclusivamente 6 meses. Fazia ali algumas atividades, mas eu não perdia peso. Então, eu tava ali com 85, eu consegui ir para 83, enfim. Depois de algumas decisões que eu tomei e algumas... eu estava inconformada com o que estava acontecendo comigo, com o meu corpo, com as minhas roupas, com a minha forma de apresentar. Então, eu decidi que eu não iria mais ficar daquele jeito. Então eu mudei minha alimentação e eu perdi 15 quilos, que eu conto aqui nesse vídeo, inclusive. Eu perdi 15 quilos em torno de 2 anos, mais ou menos. E agora eu quero contar como é que eu mantenho, como é essa minha alimentação. Bom, ao acordar, eu bebo um copo de água. Então, durante o dia, eu preciso beber em torno de 3 litros de água. Às vezes eu bebo mais, às vezes eu não consigo atingir, mas eu fico ali resistindo, porque não é fácil eu beber água. Então, eu tenho essa garrafa aqui, ó. Meu marido me deu, lindíssima, com meu nome. Essa garrafa, ela tem 600 ml. Então, eu fico contabilizando quantas garrafas eu preciso tomar por dia. Como ela é térmica, então ela mantém aqui a temperatura da água, né? Isso facilita. Então, eu fico aqui com ela, bebendo, acabou, eu encho de novo e vou contando. Vou contando ali quantas garrafas eu tô tomando durante o dia. Então, a primeira coisa que eu faço é beber água. Eu bebo 300, 400 ml por dia, às vezes com gengibre, às vezes não. Logo depois, eu como uma porção de carboidrato, que aí pode ser um pedaço de pão, uma fatia de pão francês, ou um pedaço de cuscuz, ou um pedaço de batata doce, normalmente um desses três. Um pão com uma fatia de queijo e uma proteína. Essa proteína é ou 2 ovos, ou 2 colheres de sopa de carne moída, ou 2 colheres de sopa de peito de frango ali desfiado. E pronto. Comi ali com café preto, sem açúcar, porque eu não gosto de café com açúcar. Eu boto ali um pouquinho de canela e até cacau também, 100%, para dar um gostinho. E esse é o meu café da manhã. Durante a manhã, eu não lancho. Eu não sinto vontade de comer. Mas se eu sentir vontade de comer, eu como legumes. Eu tenho uma facilidade, uma bênção de que eu gosto muito de legumes. Eu como de tudo. Eu como pepino, cenoura, chuchu, batata, abóbora, brócolis, berinjela, abobrinha, tudo. E como eu preciso comer muitos legumes na hora do almoço, então às vezes, quando eu tô com muita fome, eu antecipo essa salada. Então eu como a salada ali 11 horas, 10h30, 11 horas, eu vou comer na salada. Dentro dessa salada, todos esses vegetais que eu falei. Tomate eu como muito, as folhas, todas. E isso você pode comer à vontade. Esses vegetais você pode comer à vontade. Então a salada crua também como muito. Mas é em torno de 180 a 200 gramas ali que eu como no café ou no almoço. No meu almoço, além da salada, eu adiciono proteína, que aí é 2 ovos, ou frango, ou carne, e também feijão. Eu não adiciono nenhum tipo de carboidrato nesse momento. Normalmente eu coloco algum legumes, como com a salada ali também. É uma opção minha, mas eu poderia colocar ali um arroz integral, às vezes eu como macarrão. Não é algo, como eu falei, eu não faço nada muito restritivo. Se eu tenho vontade de comer, eu como, certo? Então eu como ali aquele almoço com proteína, feijão e a salada, repita salada. Às vezes eu boto um pouquinho de farinha, mas não é o ideal. E coloco também sementes. As sementes todas aqui. Semente de girassol, semente de linhaça, semente de gergelim, semente de abóbora. E aí eu seguro meu almoço ali. Depois do almoço, eu como uma sobremesa, que é uma fruta. Que normalmente é uva, morango, melão. Fica ali manga, kiwi. Fica entre essas frutas. Quando eu tô com muita vontade, quando eu tô de TPM, eu vou e como um pedaço de chocolate. Mas, né, nem sempre é assim. Normalmente eu acabo comendo uma fruta mesmo e eu fico satisfeita. No período da tarde, eu tenho algumas opções de lanche. Eu gosto de comer um patê de ovos que eu faço com ovo e creme de ricota, um pouquinho de azeite, aí eu boto tempero verde, um pouquinho de sal e como com uma torradinha integral. E ali eu como os 2 ovos até acabar o meu patê. Ou eu faço o sanduíche, né, que é meia banda de pão integral, pão francês com carne, tomate
e queijo, que eu também como ali, às vezes acompanho um café ou acompanho um chá. Normalmente eu uso chá de camomila, chá de canela, chá de erva doce, erva cidreira, chá de alecrim. Esses são os chás que normalmente eu tomo. De hortelã também eu uso, de melissa. E aí eu acompanho ali com esse lanche. Normalmente é 4 horas da tarde esse meu lanche. Depois eu vou lanchar às 18h30 para as 19 horas. E normalmente eu como a mesma coisa do lanche da tarde, que é meio pão ou cuscuz, a mesma coisa que o café da manhã, ou cuscuz com ovos, ou um pão com a proteína, carne, e eu coloco muita salada, gente. Aí eu tomo uma sopa também, pode ser uma sopa de legumes bem magrinha, não coloco massa nessa sopa. Nessa sopa eu acrescento chuchu, batata, cenoura, boto um pouquinho de azeite, porque eu tenho que comer legumes de noite também. Então nessa sopa eu aproveito e tomo esses legumes todos. Então além do pão com queijo, a proteína e as folhas que normalmente eu coloco, tipo um sanduíche da Subway, eu também tomo uma sopa à noite, tá? Isso é às 18h30. Quando dá umas 8 horas, umas 8h30 da noite, eu tomo chás. Aí vem os chás. Aí vou tomando chá. Esse chá todos que eu falei aqui pra você. O que eu tiver em casa, eu faço e tomo. E aí eu vou tomando. Se eu tiver com muita fome, quero comer alguma coisa, tô com fome. Aí eu faço uma caminha de aveia com água, que eu boto a aveia, boto água e boto uns 2,5 minutos no micro-ondas, até ela virar uma tosta. Ela vira uma torradinha no micro-ondas. Jogo um pouquinho de frango, jogo as sementes, jogo folha, ou frito um ovo ali, como com essa caminha de aveia, aí já dá uma saciada. E eu vou e sigo. Então eu vou seguindo com os chás. O que eu quero dizer aqui, essa alimentação é a que eu faço, dá certo pra mim. Ela é bastante colorida, ela tem muitas folhas, ela tem muitos legumes, tem muita água, muita semente. Às vezes eu coloco psyllium também em algumas refeições. Coloco psyllium no iogurte, que também às vezes eu tomo iogurte no lanche da tarde com whey, iogurte desnatado com whey. O que é importante é que nem sempre o que eu tô falando aqui pra vocês pode ser que não sirva pra vocês, e inclusive eu digo que não é pra vocês seguirem. Eu tô falando aqui pra vocês entenderem que é uma alimentação onde eu como de tudo. Eu como feijão, eu como arroz, eu como salada, eu como frutas, eu como proteína, eu como pão, eu como tubérculo, eu como cuscuz. E eu consigo manter meu peso, né? De 70 quilos, 71, vai variando ali. O que é importante são as coisas que eu faço junto com isso. A ingestão de água, atividade física, eu ter a consciência de que eu posso comer de tudo, mas eu não preciso comer tudo. Então, antigamente eu queria comer pizza, eu queria comer a pizza até acabar. Eu abri um pacote de biscoito, eu queria comer o pacote de biscoito inteiro. Enquanto não acabasse, eu não estou satisfeita. E não precisa ser assim. Hoje, a gente pode comer de tudo, mas não tudo. E é isso que eu queria que vocês entendessem. Se vocês têm dificuldade, querem fazer um emagrecimento saudável, ou manter o peso, que talvez seja o mais difícil, que é manter o peso depois que você emagrece, principalmente com as canetas emagrecedoras, procure uma nutricionista da sua confiança, porque ela vai lhe ajudar nessas estratégias. Então, hoje a minha alimentação é assim, às vezes até um pouco monótona, porque é o que eu gosto de comer. Mas eu vario muito nos legumes. Então, eu não fico só repetindo ali os mesmos legumes, mas eu amo pão, então eu como pão todos os dias. Eu amo ovo, eu como ovo todos os dias. E eu amo alguns tipos de legumes, tomate, por exemplo, eu como tomate todo dia. Então, vocês têm que perceber o que é importante para vocês, o que faz sentido para vocês, e junto com a sua nutricionista, criar estratégias ali para você conseguir emagrecer, se for o caso, e também manter esse peso quando você emagrecer, de forma saudável, certo? Sem lhe trazer nenhum tipo de transtorno, ok? E esse tipo de alimentação me ajuda, inclusive, a ter diversos resultados, inclusive nas minhas empresas hoje, no meu trabalho. É muito difícil ficar doente. E para finalizar, eu quero indicar um vídeo, que é esse vídeo aqui, que é como eu planejo o cardápio semanal da minha família, todas as semanas, tá? Eu utilizo aqui práticas e ferramentas incríveis, então acesse aqui para você aprender e poder planejar também o cardápio da sua família junto comigo, tá bom? Beijos e até o próximo vídeo.